Chatice Renai Jackson entrou naquele tribunal sorrindo, vestindo um macacão listrado de verde e branco. Cabelo despenteado de um lado, o advogado dela alegaria depois que a família de McKee teria arrancado um pedaço do cabelo durante a confrontação. Ela sorria, ria, sussurrava para pessoas próximas, como alguém que acabou de chegar a um lugar onde conhece todo mundo, como alguém que não passou as últimas horas presa sob acusação de homicídio capital. Mackenzie James Bostic tinha 27 anos. Tinha organizado aquela celebração por semanas. Convidou pessoalmente cada familiar, montou as decorações. A caça aos ovos de Páscoa estava planejada. O churrasco estava preparado. Era uma celebração dupla Páscoa e o 7º aniversário da filha caçula, cujo aniversário caia no dia seguinte. Mas ele não saiu daquela rua. Fique comigo até o final porque nesse vídeo vou te contar tudo sobre esse caso perturbador. E o que os promotores apresentaram como evidência de 2 tentativas deliberadas com aquele veículo vai te mostrar a diferença entre um ato de raiva e uma decisão tomada 2 vezes seguidas. Officers were updated that a female was trying to run over a male in a vehicle. Tudo que está prestes a ouvir é verificado por registros judiciais, imagens de câmera, depoimentos de testemunhas, registros policiais e cobertura investigativa do caso. É a história de Mackenzie James Bostic, chamado de Keys, por quem o amava, e de um domingo de Páscoa que começou com decorações e caça aos ovos e terminou com mais de 25 viaturas, respondendo a uma única rua em Birmingham, Alabama. Family members were visibly upset because their loved one was just hit and officers could not get the scene under control with East Precinct officers. Se inscreve no canal. Toda semana tem um caso novo aqui. Agora vamos ao começo. She would do him so cruelly. It's so wrong. It's not fair. It's not right, but he's a good person. Birmingham, Alabama. Mackenzie James Bostic havia crescido nessa cidade, se formado na Woodlawn High School e ido direto para o serviço público no Jefferson County Family Court and Youth Detention Center, o centro de detenção juvenil do condado. Trabalhou lá por anos. Os colegas diziam que ele tinha a combinação rara de ser jovem o suficiente para genuinamente se conectar com os jovens detentos dentro daquela instalação e firme o suficiente para responsabilizá-los de um jeito que significava algo para eles. O tipo de pessoa de que esse ambiente específico precisa. A família o descrevia como energético, honesto e cheio de amor. You know, long time ago they said there's a few good men left. He was one of them. Amigos o chamavam de Keys. Ele mesmo se autodescrevia nas redes sociais como comediante. O humor dele era inconfundível, e os colegas de trabalho diziam que ninguém estava a salvo das piadas dele, mas ninguém se ofendia porque sempre vinha de um lugar genuíno. Tinha um irmão gêmeo, Mike. Os dois navegavam a vida lado a lado desde o primeiro dia. O que ficava claro em cada depoimento de quem o conhecia era o mesmo. Mackenzie era do tipo que fazia o ambiente ao redor melhorar simplesmente por estar ali. Porém, o que ele construía em casa era o que traria fim a isso tudo. Quando entrou na vida de Chatice, ela já tinha 2 filhos de uma relação anterior. Mackenzie assumiu esses 2 como seus. Depois tiveram 3 filhos juntos. 5 crianças no total. 3, 2... E por todos os relatos, ele as tratava da mesma forma, sem distinção. Não havia criança de outro e criança minha naquela casa. As redes sociais contavam essa história de forma silenciosa. A página dele estava cheia de fotos dela, fotos de viagens, tributos, posts de aniversário, momentos cotidianos que ele queria documentar. A chamava de sua esposa. Era a mulher em torno de quem ele estava construindo tudo. Desde pelo menos novembro de 2018, 7 anos antes do crime, ele postava sobre como se sentia afortunado por tê-la na vida, mantendo esse tom por todos esses anos. Em maio de 2023, no Dia das Mães, agradeceu publicamente por ela ser confiável, presente, cuidadosa e forte, não apenas como mãe, mas como pessoa. As postagens dela sobre ele eram ocasionais, geralmente em datas comemorativas. Em agosto de 2023, enquanto ainda estava com Mackenzie, Chatice postou que gostava de estar solteira e de poder se mover como quisesse. Era um post que não tinha explicação óbvia dentro de um relacionamento ativo.
Agora guarde o que estava acontecendo nas redes sociais dela nos dias imediatamente antes do domingo de Páscoa, porque esse detalhe volta, e quando voltar, vai ser impossível ignorar. Em novembro de 2024, Mickenzie levou Chatice para a Jamaica para celebrar o aniversário de 30 anos dela, porque ela queria estar lá para esse marco. Então ele fez acontecer. Em fevereiro de 2025, 2 meses antes do crime, mudou a família para uma casa maior. 5 quartos, 2 banheiros completos, 2 salas de estar, quintal amplo. Chatice postou que não poderia pedir por mais nada. 3 semanas antes da Páscoa, os posts dela mudaram de tom. Em 16 de abril de 2025, 4 dias antes do crime, Chatice repostou um texto sobre escorpiões. Descrevia como escorpiões tendem a ser calmos e tranquilos até se sentirem desrespeitados ou traídos. E que quando essa linha é cruzada, reagem primeiro e pensam depois. No dia 17, repostou de novo. Este descrevia como, uma vez que um escorpião é feito de ver alguém de forma diferente, nunca mais olha para essa pessoa da mesma forma. Acrescentou: escorpiões vão te perdoar, mas vão sempre sentir que precisam vigiar ou limitar como mostram amor, porque colocaram a confiança em você e você destruiu isso. Agora você tem o lado perigoso de um escorpião, e não é um lugar onde você quer estar com eles. No dia 18, um terceiro post. Este simplesmente dizia que o escorpião nela ia explodir num minuto, com a própria legenda dela abaixo. Não consigo evitar. 3 posts consecutivos. Quarta, quinta e sexta-feira. 3 dias antes do domingo de Páscoa. Coincidência? Ou aviso? Na tarde de 20 de abril de 2025, a casa na Lisa Lane, no bairro Roebuck Springs, em Birmingham, estava exatamente como deveria estar. Família reunida, crianças correndo, churrasco, música, risadas em cada cômodo. Mickenzie fez tudo isso acontecer, havia convidado pessoalmente cada pessoa dias antes, mencionado a caça aos ovos de Páscoa, pedido que viessem para criar novas memórias. Não era uma reunião improvisada. Era um plano que ele construiu com antecedência porque havia 2 razões para celebrar naquele fim de semana, e ele queria que as 2 fossem marcantes. A filha caçula completaria 7 anos no dia seguinte. Ele era assim, o tipo de pai que planeja a festa da filha com semanas de antecedência, que convida familiares pessoalmente, monta as decorações, se certifica de que tudo está no lugar porque sabe o quanto aquele dia vai significar para ela. Mas Chatice não via nada disso. E aqui é onde as coisas ficam verdadeiramente sombrias. Em algum momento da noite, uma discussão explodiu entre Chatice e familiares de Mickenzie. A polícia de Birmingham foi chamada. Os oficiais avaliaram a situação, conversaram com as partes, determinaram que nada criminal tinha ocorrido e saíram. Minutos depois de os policiais deixarem a Lisa Lane, Chatice Jackson voltou, desta vez com uma arma de fogo. Uma segunda discussão começou do lado de fora da residência. Enquanto Chatice se movia em direção ao SUV, familiares de Mickenzie a seguiram. Ela disparou um tiro para o ar, depois entrou no veículo. 4 de seus filhos estavam dentro daquele veículo. Os promotores afirmaram que Chatice fez 2 tentativas de atropelar Mickenzie com o SUV. A primeira errou. Ela virou o volante, deu a volta e o acertou. Mickenzie James Bostic acabou preso entre o SUV e a casa de um vizinho. A cena que se formou na Lisa Lane era além do que o Distrito Leste da polícia de Birmingham conseguia conter sozinho. Um chamado de emergência máxima foi emitido todas as unidades disponíveis. Mais de 25 viaturas responderam de 4 distritos diferentes. Bombeiros e resgate chegaram tentando salvar Mickenzie. Familiares em colapso, crianças na cena, cerca de 50 pessoas presentes na festa, testemunhando o que tinha acabado de acontecer. Quando os policiais chegaram, não encontraram evidência de que os freios tinham sido aplicados em nenhum momento. Às 22h20 e 1 de 20 de abril de 2025, Mickenzie James Bostic foi declarado morto. A irmã dele, Catherine Bostic, descreveu a cena como indescritível. Disse que membros da família tentaram desesperadamente salvar o irmão e não conseguiram. Meses depois, a irmã de Mickenzie postou que tinha rastejado embaixo do caminhão tentando alcançá-lo e que era uma imagem que ainda carregava, uma dor que ainda sentia todos os dias, algo que não conseguia mais desver. A prima de Mickenzie,
Respondeu publicamente às narrativas que circulavam nas redes sociais, tentando construir justificativas para o que havia acontecido, pois Chatice alegava que ele era tóxico e agressivo. A prima disse que Micheze nunca colocou a mão em Chatice, e ela era a agressora. A mãe de Chatice, Fetisha Jackson, postou em 2 de maio. Escreveu de 2 lugares ao mesmo tempo de luto por Micheze e em defesa da filha simultaneamente. Disse que amava Micheze como filho, que ele sempre lhe dizia que a amava, que aquilo tudo parecia um sonho ruim, e disse que as pessoas não conheciam os fatos. Ela não mencionou os posts de 3 dias consecutivos publicados antes da Páscoa. Naquele mesmo dia do crime, Chatice havia feito uma postagem pública antes de ser presa. Não me sinto mal de jeito nenhum. Você consegue ver o padrão? Chatice foi colocada em custódia sob prisão preventiva de 48 horas e transferida para Jefferson County Jail sem fiança. Detetives de homicídio levaram o caso ao gabinete do magistrado do condado. Uma ordem de prisão foi emitida por homicídio capital. As acusações foram elevadas porque seus filhos estavam dentro do veículo quando o crime aconteceu. Sob a lei do Alabama, quando a intenção é provada e uma criança com menos de 14 anos testemunha o assassinato de um dos pais ou responsável, o crime se eleva a homicídio capital, passível de prisão perpétua sem possibilidade de condicional ou pena de morte. Na primeira audiência judicial, Chatice Jackson entrou sorrindo. As imagens de dentro do tribunal circularam amplamente. Quem assistia não conseguia reconciliar o que via uma mulher que atropelou o pai dos próprios filhos diante desses mesmos filhos, agora rindo numa sala onde estava sendo formalmente acusada de homicídio capital. Um especialista jurídico consultado pela cobertura do caso disse: "O comportamento em tribunal pode influenciar como o júri a percebe. Jurados são pessoas comuns. E pessoas comuns notam quando alguém não parece carregar o peso do que está diante delas." A defesa alegou posteriormente que o cabelo despenteado de um lado era resultado de familiares de Micheze terem arrancado durante a confrontação. Isso seria parte do argumento que a defesa desenvolveria nas audiências seguintes, que Chatice estava encurralada, que tinha sido agredida, que estava tentando escapar de uma situação perigosa. Na audiência preliminar de junho de 2025, a defesa argumentou diretamente que o caso havia sido acusado além do que os fatos justificavam, que manslaughter, homicídio culposo, seria a acusação mais adequada, pois tinham circunstâncias que explicavam a reação dela, que ela havia sido encurralada e estava tentando escapar de uma situação onde era a parte mais vulnerável. Os promotores responderam com 2 fatos específicos que não têm explicação na narrativa da defesa. Ela errou na primeira tentativa e voltou para a segunda. Esse intervalo entre a primeira passagem que errou e a segunda que o acertou é o coração da argumentação da acusação. Não há um único ato de raiva impulsiva quando você ajusta o volante, dá a volta no espaço disponível e acelera de novo em direção à mesma pessoa. Há uma decisão tomada, pensada e tomada de novo. A diferença entre manslaughter e homicídio capital no argumento dos promotores está inteiramente naquele segundo ato. Micheze Bostic foi sepultado em 3 de maio de 2025. No velório realizado no Jefferson County Youth Detention Center, seu local de trabalho por anos, funcionários, colegas e supervisores se reuniram para homenagear alguém que descreveram como mais do que um colega. A comissária do condado Sheila Tyson falou. O diretor da instalação falou sobre o que Micheze significou para os jovens que passavam por aquele prédio, essa combinação rara de ser relacionável o suficiente para alcançá-los e firme o suficiente para fazê-los se responsabilizar de verdade. Não é fácil encontrar alguém assim num ambiente de detenção juvenil. Quando você encontra, a perda ressoa diferente. A instalação assumiu publicamente o compromisso naquela noite de continuar presente para os filhos de Micheze. Os filhos que assistiram ao pai morrer de dentro de um veículo dirigido pela própria mãe. E lembra que em setembro de 2023, 1 ano e meio antes de morrer, Micheze tinha repostado a frase: "Senhor, se não lhe pedir mais nada, por favor me mantenha aqui por meus filhos, porque eles continuam tirando essas mães e pais dos seus bebês." Menos de 2 anos depois, seus filhos se tornaram os que ficaram para trás. 5 crianças. 2 que ele tinha escolhido como suas sem nenhuma obrigação biológica. 3 que eram os 2 juntos. Nenhuma com um pai agora, e com a mãe aguardando o julgamento.
O caso está ativo. Chatice Renai Jackson permanece presa no Jefferson County Jail sem fiança. O julgamento ainda não tem data definida. A defesa continua argumentando que as circunstâncias que levaram àquela noite precisam ser completamente ouvidas e avaliadas pelo júri, que há uma história mais ampla que explica o que aconteceu naquela rua de Birmingham. Os promotores continuam com a acusação de homicídio capital, apontando para os 2 atos deliberados com o veículo e para os filhos dentro dele, quando o pai foi atropelado pela segunda vez. O que o júri vai decidir quando ouvir sobre a primeira tentativa que errou e sobre a volta para a segunda ainda está por ser visto. Mas o que já está no registro não muda. Os posts de 3 dias consecutivos sobre escorpiões, a volta depois da polícia já ter deixado o local desta vez com uma arma, o disparo para o ar antes de entrar no veículo, a primeira passagem que errou, a segunda que acertou, sem evidência de freios sendo aplicados. E do outro lado desses fatos, Mickese, que tinha organizado aquela festa por semanas. O homem que, no ano anterior, levou Chatice para a Jamaica porque ela queria estar lá para o aniversário de 30 anos. E a mulher pela qual ele tinha construído tudo aquilo entrou no tribunal dias depois sorrindo para a sala. Se você chegou até o final desse caso, me conta nos comentários. O que mais ficou com você? Os 3 posts consecutivos sobre escorpiões nos dias antes do crime, publicados na 4ª, 5ª e 6ª antes do domingo de Páscoa? O fato de que ela fez 2 tentativas com o veículo e a primeira errou? O post naquele mesmo dia dizendo que não se sentia mal? O sorriso no tribunal dias depois? Ou a imagem de McKee organizando aquela festa por semanas, convidando cada familiar pessoalmente, montando as decorações para o aniversário da filha, que ela completaria no dia seguinte, sem saber que seria o último dia? Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um caso novo aqui. A gente se vê na próxima investigação.